gente, meu nome é Andréia, eu acho que alguns já me conhecem no grupo folclórico. Eu vim falar um pouquinho aqui sobre o grupo Conde Sucena, na Casa Regional de Aveiro, onde eu tive a honra de participar por 25 anos, fiz parte do grupo. Eu vou contar um pouquinho da história dele, da fundação do grupo, da casa. Na verdade, o grupo Conde Sucena, ele vem de uma outra história primeiro que aconteceu. Foi a fundação da banda Irmãos Pepinos. Eram irmãos, né, que quiseram formar uma banda de música e conseguiram um espaço e dali criaram um clube que se chamou Clube, né, da banda Irmãos Pepinos. E nesse espaço tinha alguns membros, alguns integrantes que eram da região de Aveiro. Aveiro que eu digo num contexto geral. Alguns pertenciam à Águia, outros a Fermentelos, Macieira, Guarda de Cima, Avanca. E eles frequentavam as casas portuguesas que já existiam na época e tinham os grupos folclóricos portugueses, né? E aí o que acontece? Surgiu o interesse, né, deles, a vontade de criar um grupo. Então eles se juntaram, né? Havia duas moças que dançavam na Casa do Porto, a Elza e a Alzira, que estavam afastadas, né, e já tinham conhecimento de folclore. Então elas foram convidadas pelo meu avô, Manuel Maria Dias, pelo senhor Alexandre Almeida e pelo meu tio-avô Inácio Pepino, para comandar isso, né, começar a ensaiar. Eles juntaram alguns jovens que eram filhos de músicos da própria banda, vizinhos, conhecidos que eram também da mesma região lá de Portugal, amigos que eles já tinham aqui no Brasil, filhos desses patrícios, que se interessaram em fazer parte desse grupo e representar as tradições da terra dos pais. E o ensaio começou a acontecer no clube da banda Irmãos Pepino, que foi cedido o espaço. E esses ensaios começaram em 72. E no dia 26 de maio de 1973, pela primeira vez o Conde Sucena se apresentou. Foi a primeira festa, a primeira apresentação deles. Eles tiveram como padrinhos a Olivinha de Carvalho e o Lima Abreu, que estiveram presentes na festa. Essa apresentação que eles fizeram, e dali para frente o grupo seguiu. Né? A princípio, o traje, né, usado pelo Conde Sucena, era um traje que não tinha nada a ver com o contexto do etnográfico que a gente tem hoje. Né? Foi um traje que eles criaram para homenagear Brasil e Portugal. Emocionada em falar sobre essa história, sobre o Conde Sucena, sobre a história do grupo, porque eu passei a minha vida toda, a minha infância toda, adolescência, ouvindo essas histórias, até por conta do meu avô, que foi fundador do grupo, a minha avó também, né? Os meus tios-avós que fundaram a banda Irmãos Pepino. Então, todo o nosso contexto, o assunto, toda hora vinha falando sobre isso, a fundação, a ideia, por que surgiu, por que homenagear, quem participou. Apesar de eu estar apenas com 1 ano e 2 meses lá no dia da estreia, isso foi todos os anos, acontecia sempre, todos os momentos a gente estava ouvindo sobre essa história. Então eu fico bem emocionada em poder falar sobre isso agora e contar um pouquinho dessa história e relembrar esses momentos, muitas saudades de todos mesmo. Então, em determinado momento, eles resolveram que as músicas que nós dançávamos na época eram as músicas de Águeda. Foi escolhido o Cancioneiro de Águeda. Então, eles escolheram dançar as músicas e cantares, né, da região de Águeda, do Cancioneiro de Águeda. Só que o traje não tinha nada a ver com o traje que o Cancioneiro de Águeda usa, ou usava na época já. Então, teve a ideia de, não, vamos tentar fazer o mais próximo possível. E trocaram os trajes, né? Colocaram a parte de cima, você viu o traje de romaria do Cancioneiro de Águeda? A parte de cima tinha o colete, o lenço, o chapeuzinho com um lencinho, uma mensagenzinha do lado, a saia com a faixa, a meia e as chinelas. Só que a saia era uma saia azul, toda azul, com uns bonequinhos bordados na ponta. Então continuaram fugindo da tradição e de como era utilizado o traje lá no Cancioneiro de Águeda. Depois, mais tarde, trouxeram a ideia realmente de como era a saia e como era utilizado, e nós
passamos a usar realmente todos os componentes usavam, todas as meninas usavam a saia igual, toda florida, dessa forma, como era utilizado antigamente, não tinha diversificado os trajes, né? Cada um representando uma coisa. Pelo menos lá no Conde Sucena, os trajes eram todos iguais, os meninos usavam todos iguais, os meninos também, a mesma coisa, né? Em determinado momento, no meio dessa história, aconteceu lá um desentendimento, né, de divergências de opiniões e tal, e um grupo acabou saindo, formando o que veio a ser o Cancioneiro de Águida aqui do Rio de Janeiro, no Clube Português do Rio de Janeiro, né? Então, assim, em determinado momento, tínhamos dois grupos que representávamos a mesma região, que era a região de Águida, dançando as mesmas músicas, com as mesmas coreografias, alguma diferença em alguma coreografia ou outra, e os trajes, né? Porque o Cancioneiro de Águida, ele realmente assumiu toda a etnografia do Cancioneiro de Águida de Portugal. Eles usavam os trajes igual, foram bem fiéis a Portugal, né? Ao Cancioneiro de Águida. E nós mantivemos a nossa tradição usando ainda os trajes com as saias floridas. Havia sempre aquela confusão, vocês são do Cancioneiro de Águida, vocês são do Clube Português do Rio de Janeiro, vocês são do Clube da Banda Irmãos Pepino, porque ainda era Clube da Banda Irmãos Pepino, ainda não era Casa de Regional de Aveiro. Isso aconteceu bem depois. Então, por conta disso, resolveram homenagear o traje de salineira da região de Aveiro, que era um traje que não era usado pelo Cancioneiro de Águida e que nós podíamos nos diferenciar, né, em questão de traje, enfim. E aí passamos a usar o traje da salineira, mas da mesma forma. Todas as meninas usavam um traje, né, da salineira, que era saia quadriculada, um chale ao comprido, o chapéu ele era com uma aba maior, nós usávamos uma ponta pendurada de um lado, e avental, né, meia, com chinela. Então, assim, na verdade foi diferenciando um pouquinho em relação ao Cancioneiro de Águida. Tivemos, nesse meio tempo, houve então a mudança do clube, né, do nome, da nomenclatura do clube, para Casa Regional de Aveiro. Isso era uma vontade muito grande do meu avô, de fazer isso, de transformar o Clube da Banda Irmãos Pepino na Casa Regional de Aveiro. Porque, na verdade, a ideia dele era representar toda a região de Aveiro e conseguir abranger todos os concelhos dessa região. Então, nada melhor do que Casa Regional de Aveiro para ficar dentro desse contexto. Durante isso, né, os concelhos lá de Aveiro ajudaram a gente a conhecer, enviaram bandeiras para que a gente pudesse conhecer todos os concelhos de Aveiro. E Oliveira do Bairro, em especial, fez até uma homenagem. Eles mandaram um traje completo de moça e de rapaz para que a gente pudesse usar. Então nós passamos a usar esse traje junto com o traje das salineiras, né? Então foi uma coisa bem legal, porque dali surgiu a ideia de começar a regionalizar todo o nosso grupo, na verdade, né? E escolhemos exatamente Ilhavo para representar. Então passamos a usar os trajes todos. Tinha traje de trabalho, a domingueira, tinha a noiva, tinha a padeira, a florista, o meu, que ela era o traje de galinheira, enfim, era bem legal, porque nós conseguimos trazer essa tradição para verdadeiramente a Casa Regional de Aveiro, que era o grande sonho do meu avô. Uma pena que logo depois ele acabou falecendo, né? E nós fizemos essa mudança, eu acho que em 93 e 94, no início de 94. A apresentação foi no dia do aniversário do grupo, dia 26 de maio de 94. Nós fizemos essa grande apresentação e em dezembro ele acabou falecendo. Ficou pouco tempo, o sonho dele, ele chegou a ver o sonho realizado por pouco tempo. Mas viu, né? Isso que é legal, todos os componentes ajudaram, nós trabalhávamos, vendemos rifa, fizemos festas, tudo que a gente podia fazer para poder tentar ganhar dinheiro legal para poder manter
e comprar esses trajes e fazer toda essa mudança que não foi fácil, né? Tivemos vários ensaios, porque era tudo diferente, eram músicas diferentes, eram coreografias diferentes, então tudo isso foi mudando, né? E foi uma coisa bem legal que o grupo foi se enturmando e nós tornou-se uma grande família. Nós já éramos, mas os laços foram bem maiores em relação a isso.